impactos causados pelas exóticas invasoras nas unidades de conservação. Seja muito bem-vinda, Thierry. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, a Ellen e os demais colaboradores aí. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar sobre invasão biológica, falar sobre esse grupo de organismos que é tão danoso, mas ao mesmo tempo tão interessante, certo? Então é muito bom ter essa oportunidade de informar mais sobre esse grupo. Thierry é formado em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe e é mestre pela mesma instituição através do Programa de Ecologia e Conservação PIFACOM. Além disso, ele trabalha pesquisando a invasão biológica através de hipóteses que falam sobre a distribuição e a invasão de suas espécies, como também trabalha com comunidade de plantas aquáticas através da ecologia de comunidades. Thierry, mais uma vez, agradecemos a sua presença aqui em nosso bate-papo. Mas antes de iniciarmos, explica para a gente, Thierry, o que é uma unidade de conservação? São basicamente áreas que são dedicadas para a conservação tanto do meio ambiente quanto de recursos naturais e em alguns casos se estende até também alguma memória histórica, alguma coisa importante culturalmente para aquela região. E aí quando a gente fala nisso, né, por mais que as unidades de conservação sejam um espectro, né, a gente tem desde áreas que são mais dedicadas, praticamente totalmente dedicadas à conservação, né, se restringe apenas isso, até áreas onde essa conservação ela é mais flexível. Você tem ali um acesso humano, você pode ter um uso, né, daqueles recursos ali dentro. Então, mesmo que a gente tenha todo esse espectro, o foco principal de unidade de conservação é justamente a conservação. E a unidade de conservação, no caso, é um local reservado para a preservação e conservação de espécies nativas, certo? Então, nesse sentido, Thierry, você poderia, por favor, nos explicar por que não é interessante a presença de exóticos invasores nesses locais? O problema das invasões biológicas nesse aspecto, né, nesse ponto, é que a invasão biológica por si só é um problema que causa degradação. Então, quando você tem um problema ambiental, que seria a invasão biológica, dentro de uma área de conservação, isso vai contra as diretrizes de conservação em si. E assim, é um problema que tende a se instalar e a crescer cada vez mais. Então, a gente pode dizer que é um problema até crônico, né? Que vai continuar ali causando né, impactos ao longo do tempo. E por conta disso, a invasão biológica dentro de unidades de conservação é tão importante, né, de forma negativa, é tão preocupante para a gente. Então, as espécies invasoras são espécies que são introduzidas fora do seu local de origem. Por esse motivo, ela não tem predadores e nem competidores nesses locais que foram introduzidas. Thierry, você acredita que essa falta de competidores e predadores nesses locais facilita os impactos causados por elas? Bom, favorecer os impactos não diretamente, porque assim, quando a gente tem ali uma planta, um organismo que não tem predador, não tem nenhum tipo de competição direta ou que tem alguma vantagem, o que acontece é que esse organismo ele vai levar vantagem em cima dos organismos nativos, né? E esse é o problema da invasão biológica. No entanto, essa vantagem pode não se traduzir necessariamente em um maior impacto, né? Já que uma espécie de planta, por exemplo, pode não ter predador, pode até ganhar na competição, mas ela não ser uma planta tão agressiva. Então, assim, ela não ter predadores e ela ganhar a competição das nativas pode favorecer a sua instalação em uma área, mas não necessariamente vai estar diretamente ligada ao impacto dela. O impacto dela vai ser principalmente causado pelas características da própria espécie. Então a gente tem aí espécies invadindo alguns biomas brasileiros que elas não têm uma distribuição assim tão ampla, né? Elas não conseguem se instalar em tantos lugares. No entanto, onde elas se instalam, elas são capazes de alterar completamente o ecossistema, mudando inclusive características, por exemplo, do solo. Então, por outro lado, a gente tem espécies que se instalam, né, em vários locais diferentes, mas que elas são um pouco mais restritas. Elas não têm uma distribuição, não têm uma agressividade tão alta, certo? E falando em impactos, você acha que a ação antrópica ela favorece a invasão das espécies exóticas invasoras em unidades de conservação? Porque sabemos que a presença do homem não é permitido em muitas dessas unidades, mas que ainda assim ela ocorre. Então, você acha que essa ação do homem nesses locais, ela contribui para a invasão de exóticas invasoras? Pensando nisso, gente,
Na verdade, sempre que a gente fala de invasão biológica, vai ter um dedo humano naquilo ali. Porque as invasões só vão acontecer quando a gente tem esse contato com esse organismo. Como assim? Em algum momento, para que se inicie um processo de invasão, a espécie precisa ser introduzida justamente pelo ser humano. Então nós estamos diretamente ligados a esse processo de invasão, certo? Esse processo de invasão quase sempre vai ocorrer com a introdução de espécies pelo ser humano. E aí, nesse caso, além da própria introdução, né, depois vindo para a questão dos impactos que ela pode causar, uma espécie invasora, né, invasão biológica, principalmente quando a gente fala de plantas, tende a ocorrer principalmente em ambientes antropizados, em ambientes que estão de alguma forma perturbados pela ação humana. Então, quando a gente pensa em unidade de conservação, pensando, por exemplo, em plantas, né, que é a minha área de especialidade, a gente vai ter plantas invasoras ocorrendo com maior frequência em ambientes antropizados. Isso, ou seja, em ambientes degradados, ambientes que sofreram a ação humana, seja no passado, antes da unidade de conservação, por exemplo, ou agora no presente, né, com algum tipo de dano causado, por exemplo, como uma rodovia. Thierry, então sempre vai ter ali o dedo humano causando a invasão, pensando no local em si? Não, algumas invasões biológicas podem ocorrer sem necessariamente que o ambiente está degradado, né? Isso é mais comum com animais, mas com plantas também pode ocorrer, né? Já que tem algumas plantas que conseguem resistir e, vamos dizer assim, furar a barreira biótica, né, que um ambiente bem conservado constrói. Thierry, o homem ele consegue tirar proveito de uma série de serviços ecossistêmicos que o meio ambiente fornece, como, por exemplo, alimentação, produção de matéria-prima para nosso uso e benefício. No entanto, esses serviços ecossistêmicos eles não podem ser fornecidos em unidades de conservação, porque lá são espécies nativas e a produção desses serviços poderia causar uma exploração dessas espécies, que estão sendo ali conservadas e preservadas. Só que esses ambientes eles podem fornecer serviços ecossistêmicos de uma forma indireta, como, por exemplo, o melhoramento da qualidade do ar. Você acha que a presença de exóticos invasoras nesses locais, elas vão interferir no fornecimento desses serviços indiretos que esses ecossistemas, nessas unidades de conservação, elas podem oferecer? Bom, os impactos que uma espécie invasora causa se estendem por todas as facetas, né, da biodiversidade e do uso humano, já que elas vão alterar as populações das espécies, elas vão alterar as comunidades, né, daquele local, conseguem alterar muitas vezes o ecossistema, o funcionamento do ecossistema, inclusive os filtros bióticos, né, que vão selecionar espécies novas para aquela área. Isso não seria diferente para os benefícios, né, para os famosos serviços ecossistêmicos. A gente pode sim perder serviços ecossistêmicos à medida que novas invasões ocorrem no ambiente. Então, um caso clássico disso, né, um caso bem fácil de visualizar, seria o caso da algaroba. A algaroba é uma espécie que foi e ainda é, né, em alguns locais, muito introduzida em áreas semiáridas. O que é que a gente mais sente falta, né, em áreas semiáridas? O que é que a população mais precisa? Água. E qual é o maior problema que a algaroba causa? Ela consegue meio que secar, né, alguns corpos d'água. O pessoal plantava ela em corpos d'água, em volta de poços, em volta de riachos. E o que acontece? É uma espécie que tem uma capacidade de evapotranspiração muito alta. Então, quanto mais ela transpira, quanto mais água ela libera pelas folhas para a atmosfera, mais água a raiz dela absorve. E aí, o que está acontecendo? Está ocorrendo a redução desses corpos d'água, né? A redução do volume de água e causando, inclusive, mais seca no semiárido. Então, esse é um exemplo, mas tem diversos outros, né? A gente pode pensar no ninho, que vai causar a toxicidade, né, do néctar dela, pode causar a morte de abelhas de colônias inteiras. Então, são vários serviços que podem ser perdidos, né? Alguns argumentos a favor das invasões vão dizer que elas prestam serviços que as nativas não prestam, por exemplo, como o caso da abelha africana, que dizem que ela tem uma capacidade, os estudos dizem, né, que ela tem uma capacidade de transporte de néctar muito maior do que espécies nativas. Mas qual é o problema? É uma abelha generalista, então tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas nativas. E, inclusive, a gente tem agora um trabalho que saiu recentemente, em larga escala,
que mostra que os benefícios que as invasões biológicas causam não chegam nem perto de compensar os malefícios que elas causam. Então, assim, quando a gente pensa em invasão biológica, a gente pensa praticamente em 100% do tempo em danos. Pô, muito obrigado, eu que agradeço, né, por ter essa oportunidade de falar novamente. É muito legal falar sobre as invasões biológicas, por mais que seja um problema, né, que é uma coisa que causa aí, vamos dizer assim, causa sofrimento na vida dos biólogos, é um assunto realmente muito interessante e de muita importância, né? Então também parabenizo o grupo por selecionar esse trabalho, né, selecionar essa área para fazer esse estudo, e qualquer coisa, na dúvida, não introduza. Vai que você introduz e vira uma invasão, certo? Obrigada pela sua presença, Thierry. Foi um prazer tê-lo conosco. Então é isso. O programa de hoje fica por aqui. Até uma próxima.